Como foi o desempenho das franquias no Brasil em 2025? A ABF, Associação Brasileira de Franchising, acabou de soltar o release com desempenho de todo o segmento de franquias. Então fica aqui que você vai descobrir informações muito legais. Se você é empreendedor, se você gosta de franquias, se você gosta de vendas, alta performance, aqui é o seu lugar no Guias Podcast, o podcast das mentes que movem. Então já te convido para se inscrever e deixar seu like. Meu nome é Zé Rubens, eu sou o CEO da Guias, que é um ecossistema digital. Aqui você encontra franquia para você empreender a partir de casa, que é uma franquia de agência de marketing digital, negócio que não para de crescer. Você também encontra agências de marketing digital para potencializar o seu negócio e também você encontra mentorias para que você venda mais, posicione melhor o seu negócio e aumente principalmente o seu lucro. Quero falar também da Franquia Extranet, que é uma plataforma digital de comunicação entre franqueadores e franqueados. É a melhor plataforma do Brasil. Franquia Extranet, o link está aqui embaixo. Tem que falar também da Guide. A Guide é uma plataforma de marketing digital para negócios locais. Está crescendo demais e se você tem um negócio local, você precisa conhecer a Guide. Tem que falar também do meu patrocinador querido, Cheirinho Bom, que é um ecossistema de café, ou seja, você pode ter uma experiência muito incrível numa cafeteria e você pode investir numa franquia de cafeteria. Só que assim como na guia, você precisa entender se esse é um negócio para você. Para isso, olha, eu escrevi um livro chamado Checklist Minha Franquia. Nesse livro, eu ajudo pessoas a empreenderem corretamente com uma franquia. Então, tá aí. Se você me chamar no inbox lá do meu Instagram, Zé Rubens Oliva, eu vou te mandar esse livro em PDF. Escrevi um livro também chamado Marketing Digital de Excelência, como escolher a agência certa para lucrar com o seu negócio. Prefácio do JJ, aqui eu tenho 11 franqueados também. E esse livro que eu sou coautor do Joel J, onde esse livro aqui já foi best-seller. É isso aí. E aí, as franquias cresceram ou não cresceram em 2025? Vamos descobrir? Primeiro eu quero falar um pouco sobre a metodologia que a BF utilizou para poder chegar nessa pesquisa. A amostra representa 38% do faturamento do setor e todos os dados apurados refletem o universo total das marcas de franchising que operam no Brasil, ou seja, é bem consolidado, eu tenho certeza que você vai gostar. E para a gente começar, vamos falar da alta trimestral, ou seja, do quarto trimestre de 2024 com o quarto trimestre de 2025. Sabe quanto cresceu? 10%, ou seja, saiu de 81 bilhões de faturamento em 2024, no quarto trimestre, para 89 trilhões no quarto trimestre de 2025, ou seja, um crescimento muito acima do normal. E o franchising cresceu no Brasil em 2025 10,5%. Sabe quanto cresceu o PIB brasileiro? 2,3%. Ou seja, bem acima. Por quê? Porque tem sinergia de marca, porque tem treinamento, porque tem cultura, porque tem economia de escala, tem muita coisa legal no franchise que ajuda. Agora, vamos a alguns números bem interessantes aqui. Tem 3.297 redes, operações, ou seja, lojas, unidades, escolas, 202 mil unidades. Ou seja, é muito grande. Faturamento anual, mais de 300 bilhões de reais. Mais precisamente falando, 301,7 bilhões de reais. É muito dinheiro, gente. E gera 1,762 milhões de empregos. E você aí que está assistindo só como curiosidade, muitas vezes falou, o franchise não funciona, franquia é uma furada. É uma furada? Dá uma olhada. Gera mais de 1,7 milhões de empregos, gente. Vamos cair na real. Vou falar em relação ao crescimento, tá? Das operações representou um crescimento de 2,4%. O faturamento cresceu 10,5%, como eu falei, e o número de emprego 2,5% de crescimento em empregos. Levando em consideração esses números, o crescimento é muito arrojado. Vamos ter um histórico aqui, 2020, faturamento do franchise, 167 bi, 2021, 185 bi, 2022, 211 bi, 2023, 240 bi,
2024, 273 bi e agora com esse crescimento de 10,5%, chegando a 301,7 bilhões de reais. Franchise não funciona? Dá uma olhada, é muito grande. E o faturamento médio por operação no Brasil, pasme, 124 mil reais por mês é o que uma unidade média fatura. Tem, óbvio, negócios que faturam menos, negócios que faturam mais. Essa é uma média. E agora eu vou desmembrar esse número de 301,7 bilhões em segmentos. Vamos lá. Alimentação, comercialização e distribuição, 28 bilhões, cresceu 12%. Food service, que são os restaurantes, 51,8 bilhões, cresceu 10,8%. Casa e construção, 21 bilhões, cresceu 8%. Comunicação, informática e eletrônicos, 9,1 bilhões, cresceu 9,8%. Lazer e entretenimento, 3,6 bi, cresceu 10%. Hotelaria e turismo, 14,2 bi, cresceu 10%. Limpeza e conservação, 2,5 bi e cresceu 16%. Moda, 30,8 bi e cresceu 7%. Saúde, beleza e bem-estar, 74 bilhões e cresceu absurdos 14%. Lembrando que o PIB cresceu quanto? 2,3%. É isso aí. Serviços automotivos, 9,3 bi e cresceu 9,8%. Serviços de outros negócios, 40,5 bi e cresceu 7%. E educação, 16,4 bilhões e cresceu 5,7%. Significa o seguinte, que todos os segmentos cresceram. Então, se você está buscando um segmento dentro do franchise, pode ter certeza, o franchising está crescendo como um todo. Só que fica o alerta, nem todas as franquias são para todo mundo. Às vezes o seu vizinho tem sucesso com uma franquia de alimentação, mas você não vai ter, porque você não tem o perfil de franqueado que vai operar a alimentação. Então fique atento aí. Que bom que você chegou até aqui, deve estar gostando do episódio. Você está buscando novas alternativas de lucro para o seu negócio? Então eu posso te ajudar. Corre aqui no primeiro comentário e tem um link. Ali você preenche. Eu estou selecionando pessoalmente algumas empresas para que eu faça uma mentoria gratuita e encontrando novas formas de gerar novos lucros. É isso que você quer? É só clicar ali e preencher. E agora a gente vai falar sobre os destaques. Vamos falar sobre limpeza e conservação. Qual é o destaque? É uma transformação do setor habitacional, ou seja, você tem lavanderia, você tem necessidade de mão de obra de limpeza, então você vê realmente o setor de autosserviço no segmento de lavanderia. Isso que cresceu demais. O 2024 o faturamento foi 2,1, 2025 2,5 bilhões e um crescimento bem exagerado de 16,8%. Então, eu vou falar para você, esse segmento de limpeza e conservação é bem legal. Se você tiver o perfil invista, pode ser que dê certo para você. Eu não posso garantir, porque eu não sei qual vai ser o seu empenho depois que você assinar o contrato de franquia. Mas se você escolher um bom franqueador utilizando o meu livro, suas chances vão aumentar. Agora o destaque é saúde, beleza e bem-estar. O que fez esse negócio crescer bastante? O aumento recorde na massa salarial impulsionando o ticket médio, ou seja, não só está vendendo a mesma coisa, mas está vendendo mais caro aquilo que vendia. Em 2024 o faturamento foi de 64,8 bi e 2025 foi 74,3 bilhões. Também um crescimento absurdo de 14,3%. E aí você tem as farmácias também, as redes de farmácias se consolidando, também o autocuidado em crescimento, né? Clínica, estética está em todo quanto é lugar, funciona. Se você vê que você está com uma ruga aí, procura uma rede de franquias que pode te ajudar. É isso aí, tem que se cuidar, né? Então, por isso que esse segmento está crescendo. Se você gosta, pode ser uma boa alternativa. E agora o destaque é a alimentação, comercialização e distribuição. Por que cresceu mais de 12,9%? Porque os mercados autônomos estão em evidência. Todo mundo quer negócio que não tenha colaborador. Por que será, hein? Me responde aí, comenta aqui embaixo. Por que será que é difícil ter negócio que tenha colaborador? Será que, de alguma maneira,
o Bolsa Família impacta? Será que a falta de educação para você ter profissionais qualificados impacta? Não sei, coloca aqui. Qual é a sua opinião? Em 2024, o setor faturou 24,8 bilhões de reais. Em 2025, 28 bilhões, crescimento de 12,9%. É um crescimento absurdo para um país que cresceu 2,3%. Agora eu quero falar das 50 maiores franquias de 2025. Cacau Show, 4.713 unidades. O Boticário, 3.898 unidades. McDonald's, 2.774 unidades. Ortobon, 2.387 unidades. Lubrax, 1.632 unidades. AMPM, que são tanto Lubrax quanto a AMPM, são essas franquias de posto. A AMPM está com 1.539, assim como BR Mania, que também é uma franquia de posto, tem 1.517. Óticas Carol, que aliás, Óticas Carol é cliente da Guia-se. Óticas Carol, 1.408 unidades. CVC, 1.361 unidades. E a Hoje, com 1.312 unidades. Essas são as 10 primeiras, né? Eu tenho aqui destaque que tem 3 que têm selo de excelência. O Boticário, o McDonald's e a CVC. Em relação ao selo de excelência, eu não vou me aprofundar aqui. Brevemente a gente vai fazer um vídeo específico sobre a pesquisa do selo de excelência, como que você pode filtrar a sua franquia através do selo de excelência. E essas são as 10 maiores e a gente depois vai disponibilizar esse conteúdo feito pela ABF no nosso blog também, então depois você vai poder se aprofundar nesse conteúdo, depois só clica, mas não agora. Vamos lá, vamos continuar vendo o desempenho do franchise no Brasil. Ainda falando das maiores franquias, vamos ver quais os segmentos que elas estão. Alimentação, 40%, saúde, beleza e bem-estar, 19%, casa e construção, 9%, moda, 9%, educação, 7%, serviços automotivos, 6%, limpeza e conservação 5%, hotelaria e turismo 3% e também serviços e outros negócios 2%. E olha só que interessante, eu vou trazer para você aqui quais são as operações das 50 maiores franqueadoras do Brasil. 92% são de loja, 8% são de quiosques e 0% home-based, ou seja, se você está buscando um negócio para operar home-based, você não vai poder procurar dentro dessas 50 maiores. E eu vou trazer alternativas aqui para você, porque a gente vai falar sobre as maiores micro franquias do Brasil. Tempo da franqueadora, ou seja, quanto tempo que essas maiores franqueadoras estão no mercado? 40% delas estão no mercado de 11 a 20 anos, 28% estão de 4 a 10, 28% também acima de 20 anos e 4% apenas estão há 3 anos no mercado, que são as franqueadoras que estão dentro das 50 maiores franquias do Brasil. E quais são as regiões que as maiores estão distribuídas? 45% aonde? Sudeste. 22% no Sul, 18% no Nordeste, 9% no Centro-Oeste e apenas 6% no Norte. E qual é o país de origem dessas redes? Da onde são as 50 maiores redes de franquias do Brasil? 88% são brasileiras mesmo, 8% são americanas, 2% são francesas e 2% são inglesas. E um número bem interessante sobre as 50 maiores redes de franquias do Brasil. Em 2025, elas somaram 53 mil operações. Em 2024, 51.443 operações. Ou seja, cresceu 3% e continuam crescendo. E tem 2 redes que estrearam nesse ranking. E adivinha? São de lavanderias autônomas. 60 minutos lavanderia, self-service e lavou. Outro número bem interessante, que é a 50ª posição, ou a última, ou a que tem menos, ela tem 420 unidades. E em 2024 ela tinha 400, ela cresceu 5% e entrou no ranking. E agora eu cheguei na minha casa, vamos falar sobre micro franquias? É um segmento que eu adoro, a minha rede, a Guia-se, ela é uma micro franquia e o que caracteriza uma micro franquia é que o seu investimento total é menor do que R$135 mil. Ponto bem interessante. Eu fui diretor de micro franquias ABF, fui coordenador da comissão de micro franquias ABF, participei como operador
na comissão de micro franquias da BF. Hoje eu participo mais dos eventos, eu não trabalho mais lá porque deixei espaço depois de 11 anos para o pessoal que está chegando para poder ter acesso a esse time também que está lá. E vamos falar sobre as maiores micro franquias do Brasil. Primeiro, Market for You, com 2.554 unidades. A Prudential que é, pensa num negócio bom, é Prudential. 2.320 unidades. Seguralta, 1.832 unidades. Kumon também é cliente da Guia-se, com 1.632 unidades. Cota Fácil, 1.611 unidades. É Seguro, 1.517. Franquias Azul Empréstimo, 960 unidades. Emiv, 945 unidades. Taut, 927 unidades. E Minha Quitandinha, 769 unidades. Olha que interessante. Nas 10 maiores redes, você tinha 3 com selo de excelência da BF. Aqui nas 10 maiores, a gente tem 7 marcas que têm o selo de excelência da BF. Bem interessante mesmo. E agora, para você saber das outras marcas, é só clicar no link abaixo que a gente deixou esse conteúdo da BF disponibilizado para você poder saber quais são as 20 maiores micro franquias da BF. Tá gostando desse episódio? Então deixa eu te fazer um convite. Aqui embaixo na descrição eu tenho um link dos nossos patrocinadores. Dá uma olhada lá. Tem a franquia Guia-se, que é uma franquia de agência de marketing digital. Tem a Guia-se, que é uma agência de marketing digital que pode te ajudar a potencializar seu negócio. Tem a Guide, que é marketing local para redes de negócio ou de franquias. Tem a franquia Extranet, que é uma plataforma de comunicação para redes de franquias ou redes de negócio. E também tem a franquia Cheirinho Bom. Então, se você quer saber mais sobre esse negócio, é só dar uma olhada na descrição, escolher e clicar. E aqui ficam os highlights sobre as maiores 20 micro franquias do Brasil. Em 2024, elas tinham 18 mil unidades no total e em 2025, 21 mil unidades, que representou um crescimento de 17%, crescimento absurdo. 2 marcas entraram nesse ranking, Minha Quitandinha e Veridiana Quirino Semijoias. E só para você ter uma ideia, em 2024, aqui ficou por último no ranking das 20 maiores, tinha 387 unidades. Em 2025, aqui ficou por último, tinha 513 unidades, ou seja, a régua está subindo. E quais são os segmentos das 20 maiores micro franquias de 2025? 58% são de serviços e outros negócios, 19% alimentação, 8% educação, 4% saúde e beleza, 3% moda, 3% hotelaria e turismo, 3% casa e construção e 2% limpeza e conservação. E aqui, diferente das maiores redes, você tem uma pluralidade maior de atuação. 51% atuam home-based, ou seja, trabalham a partir de casa. Geralmente, quando você vê home-based, não quer dizer home office, que vai ficar no escritório o tempo inteiro, mas a base do negócio é a casa. 45% são lojas, 4% são quiosques. E olha lá, é muito bacana você pensar que as micro franquias dão uma possibilidade de você ter uma qualidade de vida maior, porque você vai trabalhar a partir de casa. E qual é a distribuição das operações de micro franquias pelo Brasil? Das 20 maiores. 46% atuam no Sudeste, 21% atuam no Sul, 19% no Nordeste, 9% no Centro-Oeste e 6% no Norte. E o tempo de fundação das 20 maiores micro franquias do Brasil? 55% das redes tem de 4 a 10 anos, 25% tem até 3 anos e 20% está acima de 11 anos. E qual é a origem das 20 maiores redes de micro franquias do Brasil? 95% são do Brasil mesmo, ou seja, é um orgulho tremendo. E 5% são, sabe da onde? Do Japão, é isso aí mesmo, representado principalmente pela Kumon. E para finalizar, eu quero falar sobre as projeções da ABF para 2026. O faturamento tem uma projeção de crescimento de 8 a 10%, o número de operações de 1 a 3% e o número de empregos diretos de 1 a 3%. Será que a BF não chutou o balde
na projeção para 2026? Não. Sabe por quê? Porque ela projetou em 2025 um crescimento de 8 a 10%. E cresceu, sabe quanto? 10,5%. Então ela tem já uma previsibilidade de crescimento. Os dados estão ficando cada vez melhores. Uma pesquisa está cada vez mais evoluída. Então, se você pretende investir em um segmento para você ter crescimento, pense no segmento de franquias. Você que tem um negócio, que quer formatar como rede de franquias e você que quer participar desse mercado sendo franqueado. Eu recomendo, desde que, mais uma vez, você escolha certo o seu negócio. Então, eu quero agradecer a ABF por disponibilizar esses dados estão abertos. Se você acessar também o site da abf.com.br, você vai conseguir fazer o download da apresentação completa. A gente faz aqui um resumo e trazendo fatos importantes para que você tome a decisão de participar ou não desse mercado. Espero que você tenha gostado, mas antes de você sair, tem duas ações aqui. Vamos lá. Primeiro, dá uma olhada, ver se você não está inscrito. Se não está inscrito, se inscreve, deixa o like. Comenta aqui embaixo, quer investir em uma franquia ou não? E eu deixei também o recado de dois caras muito especiais para mim, Joel J e Alfredo Soares. E depois disso, fica no canal porque eu também separei 2 vídeos muito especiais para vocês. Muito obrigado por ter vindo até aqui, forte abraço e até mais. Ô galera, pô, se inscreve aí no canal aqui, meu irmão. Pô, bota aqui, comenta, compartilha. Joga lá no teu stories esse episódio, joga lá no teu grupo. Eu sei que você tem um grupo do WhatsApp, Você tem um grupo de WhatsApp cheio de empreendedor. Joga lá o link aqui do episódio, deixa teu comentário aqui que eu tenho certeza que vai ajudar o Zé aí a profetizar esse 1 milhão de views aqui, hein? Pessoal, Rubens conseguiu ter o meu tempo porque ele mereceu, ele não pediu oportunidade, ele mereceu oportunidade. Eu falei pra ele, no dia que você for o maior podcast... Foi assim, ó, no meio da confusão do influência. Bom, eu lembro, pô. Eu falei, e aí tua mãe? Daí tu, pô, no primeiro dia tu já fala da minha mãe, daí tu, vrau, chorou. Lembra disso? E aí passa, pô, já tem um podcast muito legal, um monte de gente falando comigo. Eu falei, no dia que você for o maior podcast de franquias, eu vou no seu podcast. Ele, anotado. E já era pra eu ter vindo, ó. A gente marcou e desmarcou umas 2, 3 vezes. Sim. E você firme, obrigado por isso. Não. Entendeu e compreendeu. Então o Rubens não pediu uma oportunidade, ele mereceu uma oportunidade. Eu gosto muito dessa história, de merecer. Você tá do lado de uma pessoa que tem resultado, que é genuína, que é verdadeira, sempre sorriso no rosto, sempre somando, não me dá trabalho nenhum, pelo contrário, soma, é guardião da cultura, então se inscreve.